a nossa aula é sobre instabilidade. E a gente começa falando da disfunção mecânica que gera maior instabilidade, que é a espondilolistese. Eu tenho a espondilolistese, não é? Que é um deslocamento anterior, póstero-anterior. Então, a gente chama de espondilolistese póstero-anterior. Eu tenho esse deslocamento e junto com esse deslocamento da vértebra, eu tenho uma fratura do istmo. Então, essa espondilolistese é por uma fratura do istmo que gera esse deslocamento, né? Essa disfunção, ela precisa ser corrigida, né? Muitas vezes cirurgicamente, dependendo do grau de deslocamento póstero-anterior, ou seja, de acordo com o grau de translação anterior dessa vértebra, né? E obviamente que a gente óbvio que percebendo que esse deslocamento ele é mecânico por uma fratura, lógico que se eu não tenho essa conexão aqui óssea, essa vértebra ela vai sair arrastando tudo, né? Então ela pode causar um rompimento do ligamento anterior, né? Ela pode sair distendendo todo o fascículo neural que sai aqui da medula, né? E sai da medula e passa sob o istmo e ele pode ser tracionado por essa translação vertebral e o paciente ter sintoma neurológico, né, junto com quadro de dor, ok? Muito bom. Esse é um quadro patológico de instabilidade. Só que a instabilidade maior, ela não acontece por uma espondilolistese. Eu tenho um grau de instabilidade por insuficiência muscular e desequilíbrio muscular, ok? Bem, quando eu tenho um grau de espondilolistese, olha o que acontece aqui. Eu tenho graus variados de instabilidade, né? E isso é muito importante da gente entender. Lá no Pilates Clássico Científico, na formação, a gente faz a avaliação com o stabilizer, para a gente ver o grau de insuficiência da musculatura profunda, né? Quando eu tenho uma instabilidade, ó, sem fraturas, mas eu tenho um deslocamento póstero-anterior da vértebra por uma insuficiência muscular. E aí eu tenho os graus, né? Então, aqui eu tenho uma coluna neutra, né? E aqui eu tenho os graus de instabilidade, tá? O grau 3, ele vai de 50% a 75% de translação e ele, grau 3 e grau 4, geralmente é cirúrgico. Quando o paciente não quer operar, a gente tenta o grau 3 com tratamento conservador, que é com reequilíbrio neuromuscular. No caso, a pessoa que vos fala aqui tem uma instabilidade grau 3 e eu optei por não operar. E aí eu vou mostrar para vocês como que eu faço para manter a minha coluna estável sem precisar fazer uma osteossíntese ou uma correção cirúrgica nessa coluna. Então, a gente entendeu que quando há essa translação. E aí, o que acontece a gente olhando essa coluna aqui, né? Essa coluna, obviamente, que quanto mais extensão eu tenho, mais a vértebra desloca para frente. Então, se um paciente tem uma hiperlordose, uma antiversão pélvica, né, o que acontece? Ela tem maior chance de instabilidade do que um paciente que tem uma retroversão da pelve. Então, já fica de olho aí, já anota aí lápis e papel,
que o paciente que tem uma antiversão e um aumento da curvatura lombar, da lordose lombar, eu aumento a minha probabilidade de ter uma instabilidade lombopélvica, né? E aí eu já vou pensando aí quando eu tenho uma instabilidade. Mas significa dizer, Eliane, que quando eu tenho uma retroversão, eu não tenho uma instabilidade? Não, não significa dizer. Eu posso ter uma retroversão, sim, não é? E ter uma retroversão da pelve com uma espondilolistese, não é? Uma espondilolistese anteroposterior, né? Anteroposterior. Por exemplo, o impacto no acidente, que é na região anterior. Então, ele gera uma translação anteroposterior da vértebra. Eu posso ter um quadro de instabilidade, não é? Essa antiversão da pelve, né? Ela pode acontecer com um desequilíbrio de forças, né? Entre músculos específicos da pelve que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, né? Sobre esses estabilizadores. Então, o que que eu preciso? Eu preciso de uma coluna neutra para gerar menos instabilidade da coluna. Quanto mais neutra a minha lombar, menos instável ela é, né? Então, para manter a coluna neutra, eu preciso de um equilíbrio de forças entre agonista e antagonista do quadril. Eu preciso de um equilíbrio entre flexores e extensores de quadril, não só músculo do core, né? Anota aí, vai anotando aí. Agora, a gente fala de instabilidade, meus amores, a gente fala disso aqui. O que 80% dos pacientes com dor lombar têm é isso aqui, ó. Presta atenção. Coluna neutra, eu tenho um eixo axial, tá? Aqui, ó. Então, eu tenho aqui uma coluna neutra, onde a minha curvatura lombar e as minhas vértebras lombares, ela passa pelo eixo axial da minha coluna. Quando eu tenho essa coluna, não é, fora do eixo axial, eu passo a ter um quadro de instabilidade. Ficou claro? Quando eu tenho uma coluna fora do eixo, eu passo a ter um quadro de instabilidade. E aí, o que eu avalio aí? A posição da minha pelve, né? Se eu tenho uma pelve ajustada, né? Que são os ajustes pélvicos que a gente já viu nas aulas passadas, não é? O ajuste pélvico vai ser importante a gente considerar para a gente ter uma coluna lombar estável, tá? Então, saiu do eixo, seja antiversão ou retroversão, seja um aumento da curva, uma diminuição da curva, eu tenho uma instabilidade. Mas a instabilidade sempre é numa posição onde a coluna fica mais móvel. E onde que a coluna fica mais móvel? Na antiversão da pelve. A coluna, ela é mais móvel quando eu tenho uma antiversão e ela é mais rígida quando eu tenho uma retroversão da pelve. Então, eu preciso ajustar a posição da pelve e depois trabalhar mobilidade de pelve. Então, se eu tenho uma antiversão da pelve, eu tenho maior instabilidade. Então, eu tenho uma coluna lombar mais móvel, mas eu tenho uma pelve rígida, não é? Por quê? Porque quando eu tenho uma estrutura instável, pensa logo, a coluna lombar ela está entre a pelve e a torácica.
Se eu tenho uma coluna lombar instável, eu vou ter uma pelve mais rígida e uma torácica mais rígida. Para quê, pessoal? Para compensar a hipermobilidade de lombar. Se eu tenho uma rigidez de lombar, eu vou compensar com uma pelve mais móvel e uma torácica mais móvel. Mas geralmente não é isso. Geralmente é uma lombar mais móvel e uma pelve mais rígida e uma torácica mais rígida. Essa torácica rígida, ela interfere na dinâmica da lombar e na dinâmica da cervical, que é o que a gente vai falar quinta-feira na nossa Masterclass. É uma aula inédita que eu nunca dei. Como tratar cervical e lombar, olhando para a torácica. A torácica, vocês vão ver N pesquisas que eu vou mostrar para vocês, que ela pode ser a grande causa da dor lombar e cervical. Mas isso é para quinta-feira na nossa Masterclass, ok? Então, hoje essa instabilidade saiu do eixo, aumentou a curva, a gente tem uma coluna mais instável, ok? E aí a gente tem os músculos que envolvem esse tronco aqui e que a gente chama de core. Então, geralmente a gente pensa num core mais transverso do abdômen, né? Hoje eu quero falar de outros músculos que são tão importantes quanto o transverso do abdômen, mas que são negligenciados, né? Então, ó, para começar, a gente vai falar do oblíquo interno. E vocês já perceberam que existe uma crença de que paciente com dor lombar não pode fazer movimento de rotação, né? Ah, e foi movimento de rotação, não pode fazer porque mecanismo de cisalhamento. Eu sempre falo, pessoal, quem faz movimento de rotação é a torácica. A lombar não faz rotação. Aí o que acontece quando eu começo a evitar movimento de rotação? Eu começo a limitar a torácica, gerando um centro entre cervical e lombar mais rígido. Com rigidez, eu gero instabilidade de cervical e de lombar. Então, essa região aqui de rotação, não é? De oblíquo é muito importante, não é? Então, o movimento de rotação, ele acontece na coluna torácica. Os músculos que fazem isso é o oblíquo interno. E por que eles são tão importantes, não é? Presta atenção aí. Olha só, nessa imagética aqui, mostra algo muito importante, né? Eu quero que vocês prestem atenção aqui a região anterior do reto, aqui é a região da coluna, né? Se vocês perceberem aqui, eu tenho o oblíquo externo e o oblíquo interno, né? O oblíquo externo é esse aqui de fora, ó, oblíquo externo. Você percebe que o oblíquo externo, ele não tem uma conexão com a coluna, tá aqui, ó, ele acaba aqui. Agora, o transverso do abdômen e o oblíquo interno, eles têm uma relação, ó, entre a linha alba anterior e o processo transverso da vértebra lombar. Logo, o que eu tenho aqui de referência, pessoal? Que o oblíquo interno, ele é tão estabilizador quanto o transverso do abdômen. E existem várias pesquisas que mostram que o oblíquo interno é um grande estabilizador. Eu tenho posteriormente aqui uns músculos pequenininhos, que são os multífidos, e que eles estão inseridos também no processo transverso, e toda vez que o transverso entra em contração muscular, ele dispara através de um mecanismo chamado de cocontração multífidos. Então, multífidos, junto com transverso em cocontração, gera uma
um controle dos micromovimentos da vértebra que geram sobrecarga nos componentes passivos, ligamentos, tendões, vasos, cápsulas, nervos. Ok? E aí eu pergunto para vocês agora, para todo mundo me responder, né? Faz mais sentido a gente ficar ativando somente transverso do abdômen ou a gente ativar transverso e oblíquo interno que potencializam a estabilização? O que é melhor, trabalhar um músculo ou dois músculos para estabilizar? Um ou dois? Coloca aqui para mim. E essa percepção de vocês, ela é muito importante, porque faz a gente abrir os horizontes da gente, né? E a gente passar a ver o complexo lombopélvico não sob o comando de um único músculo, mas sobre o comando de um complexo, ok? Os dois, né? Não é? Claro, os dois, os dois. Muito bom, gente, os dois. Bom, isso aí, os dois, claro, não é? Faz sentido. Quanto mais músculo sustentando a coluna, mais estável ela vai ser. Se eu ficar somente transverso do abdômen, aí eu vou ter uma estabilização, mas eu vou ter uma estabilização reduzida. Por quê? Porque um complexo tão grandioso como o lombo pélvico não pode ser só estabilizado pelo único músculo, ok? Os dois, faz sentido, né? Muito bom. Aí aqui, ó, nessa imagem aqui, é sensacional, né? Essas imagens de banco de dados americano é maravilhosa, né? Olha que lindo aqui o cinturão lombar, né? Então aqui, ó, tem o cinturão lombar, né? E aqui eu tenho os músculos, ó, reto, tá aqui, transverso, oblíquo interno e oblíquo externo. Se você percebeu, o oblíquo externo está aqui, ele não tem nenhuma correlação com a coluna. Mas quando eu vou para o oblíquo interno aqui, ó, ele está aqui, ó o oblíquo aqui interno, ó, tá aqui. Deixa eu ver uma imagem melhor do oblíquo interno. Tá aqui. O oblíquo interno, ele mostra aqui, então ele é tudo isso aqui, ó. Essa parte aqui de dentro, ela é o oblíquo interno, tá? Mais profundamente eu tenho o transverso do abdômen. Então a gente começa a perceber, cara, o oblíquo interno, ele se conecta aqui com os processos transversos. Então ele é um estabilizador. Se ele é um estabilizador, significa dizer o quê, pessoal? Que o movimento de rotação do tronco se faz necessário para estabilizar componente lombopélvico. Bingo! Gente, isso vale aí R$ 500. Coloca aí no cofrinho R$ 500. E a gente está negligenciando a ação desses músculos, evitando o movimento de rotação para não causar hérnia de disco. Crença, né? Crença. Por quê? Por que essa crença? Porque os mecanismos de lesão, ele é rotacional, não é? Então, muitas vezes, ao invés de fazer o movimento de rotação no tronco, né? Eu faço o movimento de rotação com extensão, gerando sobrecarga e lesão. Então, eu tenho, não é um movimento simplesmente de rotação, é um movimento de rotação, quando eu pego um peso, e extensão. E extensão leva ao quê? A uma instabilidade da coluna. Essa extensão aumenta a lordose, uma instabilidade. Aí, bingo, para o processo de dor pelo componente rotacional e componente de extensão, né? Você não vê ninguém tendo uma lesão na coluna fazendo movimento de flexão de tronco, mas é um movimento de flexão excêntrica, com ação excêntrica de paravertebrais e extensão, ok? É essa a nossa preocupação. Tá fazendo sentido para vocês, pessoal?
Se faz sentido, coloca aí. Faz sentido. Faz sentido, não é? Então, quando eu digo assim, não pode fazer rotação, eu estou dizendo para o paciente que ele não pode mexer. E o que isso desencadeia ao longo do tempo nos nossos pacientes? Cinesiofobia. Eu atendi uma paciente essa semana. Gente, eu nunca tinha visto uma pessoa com tanto medo de mexer, mas foi gerado esse medo nela pelos profissionais. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não. E aí ela falou: o médico falou que eu não posso fazer musculação. Então, na cabeça dela, se eu não posso fazer musculação, eu não posso fazer movimento. Na verdade, você não pode fazer movimento sem a ação de músculos profundos que impeçam os micromovimentos lesivos. A partir do momento que você tem um circuito estabilizador ativo, você passa a ter condições favoráveis para fazer qualquer movimento. Não se justifica mais paciente que tem hérnia de disco ou paciente que tem dor crônica lombar evitar movimentos de rotação. Porque o movimento rotacional é um movimento fisiológico, porque senão ele não existiria. Agora, como eu faço esse movimento, né? Eu faço sem a ação do meu circuito estabilizador ou eu faço somente um movimento de rotação sem ter um circuito forte? Aí sim eu tenho um problema, ok? Faz sentido, pessoal? Vocês não estão colocando aqui para mim se faz sentido. Escreve aqui embaixo se faz sentido, ok? Bem, e aí, pessoal, agora, essa figura que eu vou mostrar agora para vocês, ela vale mais R$ 500, tá? É de outro banco de dados americano, e essa imagética aqui, cara, devia vender a vocês por R$ 500, porque ela nunca ilustrou tão bem o desequilíbrio lombopélvico, né? Então, essa imagem aqui, para mim, ela traduz muito bem o processo de instabilidade. Tananana! E galera, ó, desequilíbrio estruturais. Olha só, pessoal, aqui eu tenho componente lombopélvico estruturado, equilibrado, neutro. Quais as forças que agem sobre essa estrutura aqui, ó? Eu tenho quadrado lombar, esse músculo aqui, extremamente importante para o controle lombopélvico. E olha de onde ele sai, das costelas, para onde ele vai? Para a pelve. O que gera uma instabilidade nessa coluna? Uma instabilidade é quando eu perco o meu eixo de equilíbrio, não é? Pensa bem, eu preciso me manter em equilíbrio nessa bola, tá? Então, eu tô aqui nessa bola. O que faz eu... tô aqui em equilíbrio, ok? Perfeito. Descarga tá uniforme. O que me faz perder o equilíbrio aqui? Quando eu tenho uma transferência de força assimétrica. Como que eu vou perder o equilíbrio aqui? Se eu for deslocando para a minha esquerda. Ou se eu for deslocando para a minha direita. Se eu for deslocando para frente ou se eu for deslocando para trás. À medida que eu tenho um eixo simétrico, descarga de peso igual de um lado, descarga de peso igual do outro, descarga de peso na frente, descarga de peso atrás, eu passo a ter uma estabilidade. Saiu do eixo, instabilidade. A pergunta é: quantas vezes vocês avaliaram a pelve do paciente de vocês para saber se essa pelve está no eixo? Ela está simétrica
a força do lado direito, a força do lado esquerdo. Você percebe uma pelve em equilíbrio, simétrico, horizontal e vertical? Às vezes não. E aí, olha só, que figura mais linda para ilustrar isso aqui, tá? Eu tenho o quadrado lombar, que conecta costelas à pelve, e isso mostra o quê, pessoal? Isso mostra que quando eu tenho uma diferença de forças entre essa cadeia lateral, eu passo a ter compressões discais ou póstero anterior, não é? Ou póstero lateral, e isso vai gerar, em algum momento, hérnia de disco. Eu tenho aqui quadrado lombar, um músculo super importante, né? Aí, o que mais que eu tenho aqui de músculo importante, né? Aqui, ó, ilho-psoas. Bingo! Ilho-psoas. Se eu tenho uma insuficiência de ilho-psoas, né? Então, como que eu vou manter o equilíbrio dessa pelve aí? Né? Importante, não é? Oblíquo, pensa, olha o raciocínio. Oblíquo é um músculo que faz flexão de tronco e faz rotação de tronco, né? Se o meu oblíquo é fraco, se o meu reto abdominal é fraco, o que vai acontecer com a minha pelve? Eu vou ter uma antiversão da pelve, aumentando o quê? A minha instabilidade por fraqueza de oblíquo e de reto, que puxa a minha pelve em direção ao meu externo. Muito bom. Eu tenho uma fraqueza de oblíquo, uma fraqueza de reto, e aí eu passo a ter uma antiversão da pelve. Por quê? Porque quando esses músculos estão fracos, os posteriores se sobressaem. E não significa que eles são mais fortes. Significa que eu tenho cadeia anterior insuficiente, eu passo a ter uma maior ação dos paravertebrais. Tá? Ilho-psoas, ele é muito importante para manter a pelve neutra. Tá? Ele é importante para manter a pelve neutra. Se eu tenho ilho-psoas fraco, eu tenho uma retroversão da pelve. Se eu tenho ele encurtado, eu tenho uma antiversão da pelve. Só que eu preciso dele forte e flexível. Então, é importante que a gente trabalhe ilho-psoas com coluna neutra e não simplesmente deixe de trabalhar. Então, eu vou trabalhar em equilíbrio. Ilho-psoas e glúteo máximo. Então, eu trabalho ilho-psoas e glúteo máximo. Quando eu trabalho glúteo máximo, eu trabalho hipertrofia longitudinal de ilho-psoas. Quando eu trabalho ilho-psoas, eu trabalho hipertrofia longitudinal de glúteo máximo. E quadrado lombar. Ele me dá esse equilíbrio horizontal da pelve. O oblíquo, se em desequilíbrio de forças, ele pode gerar rotações da pelve, não é? Essas rotações, uma rotação, não é? Uma alteração no plano transversal da pelve. E isso gerar espasmos, tá? Muscular. Quando eu gero essas rotações, eu posso gerar espasmo lá atrás, movimento de rotação. Por quê? Porque, ó, outra imagem sensacional aqui, ó, porque quando eu tenho os movimentos de rotação profundamente, os músculos multífidos, né? Os músculos eletores da espinha,
eles ficam em torção. E aí, em torção, eles fazem o quê? Reflexo de estiramento. Eles entram em espasmos. E aí, eu passo a ter dor na lombar. Faz sentido? E aí, o que que eu quero, meus amores? Eu quero... Deixa eu aqui pegar, pessoal. Pegar aqui o carregador. O que que eu quero? Eu quero equilíbrio de forças. Então, eu não posso gerar esses reflexos de estiramento lá na minha lombar, pelos meus paravertebrais, né? Só minha câmera aqui tá descarregando. Então, agora, gostaram das imagens sensacionais que a gente usou hoje? Falem aí. Imagética é tudo, né? Fica claro de entender, né, quando a gente usa a imagem, e é assim que a gente explica para o nosso paciente, mostrando a imagem, essas imagens, para ele entender a instabilidade da coluna, não é? Pessoal, estão gostando? E se vocês estiverem gostando, eu vou embora. Entende? Que faz todo sentido? Agora eu vou mostrar para vocês 5 exercícios. São 5 padrões motores que vocês precisam introduzir no tratamento de dor lombar, principalmente por uma instabilidade, por insuficiência muscular, tá? E a gente vai usar o método PMP. Cadê os meus alunos do PMP aqui, pessoal? Vai embora não? Aê, Simone, beijo, meu amor. Quem é os meus alunos do PMP? Coloca aí, eu sou PMP. Ai, vai lá, coloca aí. Será que não tem nenhum aluninho do PMP aqui? PMP. Quem é PMP? Coloca aí, eu sou PMP. Quem que é? Eu sou PMP. Eu sou, Aninha, fala, eu sou PMP, eu sou PMP, eu sou PMP, eu sou PMP. Quem mais? Cadê os meus cientistas do movimento? Quem é MPCC também? Eu, você, Fernanda, eu sou PMP, eu sou PMP, PMP, sou PMP, que linda, sou PMP, eu sou, ai que lindas, meus amores. E ser PMP, galera, faz a diferença ou não? Ser uma aluna PMP faz a diferença ou não usar RNA, reequilíbrio neuromuscular acelerado? Eu sou MPCC, eu sou PMP. Faz a diferença? Mudou o resultado de vocês usando essa metodologia? Sim ou não? Jéssica, minha galera, muito, né? Mudou os resultados de vocês, muita diferença. Com certeza. Sheilinha, Ale, minha linda. Edilene mudou. Marcos, eu sou o que você quiser. Faz diferença gigantesca, né? Gente, faz. Para mim faz. Hoje eu atendi paciente somente usando PMP no consultório. A gente não tem nenhum equipamento, né? A gente está reformando a fisiociência, né? Onde a gente tem um MPCC, os equipamentos de Pilates, e eu estou atendendo no consultório, onde só tem uma maca e esses acessórios aqui, ó. Somente. Isso aqui. Atendi hoje o dia inteirinho, somente com PMP. E aí eu digo para vocês, consigo só atender sem sombra de dúvida. O Pilates classe científico eu amo de paixão, faço, né? E os meus pacientes, todos, depois que saem do quadro de dor, vai fazer o Pilates classe científico. Para a vida, né? Então é aquele paciente que a gente não perde, ele fica lá para a vida toda, não é? Então vamos aprender esses 5 padrões agora, não é?
Quero que vocês fiquem bem atentas. Galera, tira print. Eu quero todo mundo tirando print e compartilhando comigo. Todo mundo tirando um print aí. Tirando um print. Ó, vou fazer assim para vocês tirarem print. Vou tirar mais aqui. Essa imagem é linda para vocês fazerem um print aí da nossa aula de instabilidades. 5 exercícios hoje. Essa aula vai entrar lá no PMP, de presente, tá bom? Para a galera do PMP. Então vamos lá, pessoal. Olha só. Você sabe que eu anoto tudo, né? Eu sou a cientista do movimento do século passado. Escreve tudo. Olha só. Esse primeiro exercício é um exercício. Ó, pessoal, ilho-psoas encurtado não significa que ilho-psoas é forte. Então, o que que eu vou focar nesses 5 padrões? Ilho-psoas, reto, quadrado, lombar. Ilho-psoas, reto abdominal e quadrado lombar. E glúteo médio, tá? Então, a gente vai trabalhar glúteo médio, quadrado lombar, glúteo médio, ó, tudo equilíbrio de pelve, quadrado lombar, glúteo médio, ilho-psoas, glúteo maço, rotadores externos, junto com ilho-psoas. Então, esses 5 padrões, eu diria para vocês que ele gera um processo de reequilíbrio neuromuscular de componente lombopélvico, principalmente de instabilidade, de falta de ativação de músculos tão importantes para manter o equilíbrio da pelve, ok? Então, olha só. Primeira coisa, a gente vai usar. Quais os acessórios que a gente vai usar? A gente vai usar o balance, que é muito importante, e a gente vai usar o Magic Circle. A combinação de acessórios é muito importante para pacientes de dor crônica, tá, pessoal? Por quê? Porque gera o que a gente chama de transferência cognitiva. O paciente, ele foca no acessório, com isso ele começa a desligar o centro de dor, de percepção de dor. E a gente começa a pedir para ele focar. Então eu falo que o acessório, ele também funciona como um placebo, tá? O paciente começa a focar achando que é o acessório, na verdade o acessório está facilitando, está aumentando o recrutamento neuromuscular, mas está fazendo com que o paciente tire o seu foco, né, perceptivo de dor, o seu foco de interpretação de dor, tá? Então, olha só, posição inicial. Então, ó, nessa posição aqui, eu vou colocar um joelho lá no meu Magic, tá? E aqui, ó, eu vou colocar o meu Magic entre o meu joelho. E aqui o que que eu quero, pessoal? Eu quero a minha lombar em posição neutra, tá? Então, ó, minha lombar em posição neutra, então nem antiversão, nem retroversão, posição neutra, tá? E aí eu vou, ó, pressionar. E aqui, ó, nessa posição aqui, vários músculos. Então, eu vou pedir para ele ativar o músculo transverso, e aí contração de multífidos. Eu vou gerar propriocepção contralateral por conta do balance. E eu vou elevar aqui, ó. E agora, ó, ilho-psoas, mantendo o equilíbrio da pelve. Inspira apical e costal e esforçada. Inspirou e esforçada. E ó, você pode fazer e aqui, ó, muita ação de glúteo máximo contralateral.
só que sobre uma superfície instável que gera mais co-contração entre ilho-psoas e glúteo máximo. Então, eu tenho um equilíbrio de pelve pela ação de flexor e extensor em co-contração. E aqui eu tenho uma ação concêntrica e excêntrica de ilho-psoas, mantendo a coluna neutra. Então, eu não estou fazendo uma ação de ilho-psoas em antiversão nem retroversão. Então, aqui é uma posição de 4 apoios, de estabilidade, de menor sobrecarga lombar, co-contração de ilho-psoas e glúteo máximo e fortalecimento de ilho-psoas com coluna neutra. Então, ó, inspirou. Gente, se vocês vão experimentar e vocês vão entender quanto de ação de glúteo máximo. Ó, vou fazer do outro lado para vocês perceberem. Aqui, ó. Estabilidade e ação de ilho-psoas. É isso aqui. Ação de glúteo sensacional. Primeiro padrão, 4 apoios, cadeia cinética semi-aberta de um lado e fechada do outro de membro inferior. E cadeia fechada de membro superior. Então, eu passo a ter também uma estabilidade escápulo-torácica, ok? Aí, agora, a gente vai usar um acessório que eu acho todo mundo tem que ter, a galera do PMP, ó, a mini band, né? Um kit de mini band é importante. Então, olha só. Primeiro que a gente vai fazer, tá? É uma ação de ilho-psoas, glúteo máximo, né? Com rotadores externos de quadril. Então, eu vou trabalhar ilho-psoas. Só que lembra que eu preciso de equilíbrio de pelve entre cadeia anterior e cadeia posterior? Então, vou começar aqui, ó. Aqui, tá aqui, ó. Eu posso ficar sentada aqui, tá? E, ó, o movimento, coluna neutra, inspirou apical e costal, contralateral, glúteo máximo em isometria. Eu vou começar a fazer um trabalho de ilho-psoas, só que, ó, na hora que eu faço isso aqui, ó, a tendência é você girar a pelve. Então, eu preciso da ação de quem? Contralateral. Glúteo máximo, ancorando a minha pelve em posição neutra. Então, inspirou, ó, simples. Abdominal scoop, olhar no horizonte. E ativa glúteo máximo contra lateral. E aí eu estou trabalhando ilho-psoas, mas estou trabalhando com rotação externa e estabilização coxo-femoral. Quanto mais é estável a minha coxa femoral, menor a sobrecarga lombar, não é? Agora aqui, ó. Essa posição aqui. Como que eu vou fazer? Aqui no alto, olha só. O que eu vou fazer? Abdução, rotação externa. Só que agora eu estou com a ação de quem? De abdômen, né? Então, ó, coluna neutra, ação de reto, inspirou, inspira apical e costal. Muito bom. Só que eu estou com a ação de glúteo máximo aqui, ó, contralateral. Porque se eu não tiver ação de glúteo máximo, eu puxo, eu faço uma flexão com rotação externa e o outro membro vem junto. Então, eu mantenho isométrico de glúteo máximo. Agora, ó, eu vou fazer um trabalho que eu posso fazer aqui, ó,
Olha só, glúteo máximo, ilipsoas e glúteo máximo, rotação externa aqui. Gente, isso aqui sensacional. E esse exercício eu posso dizer para vocês que foi um dos melhores exercícios que eu fiz para minha crise de lombar. Lembra que eu tive há umas 3 semanas atrás uma crise gigante que eu compartilhei com vocês aqui. Eu tenho essa instabilidade lombar, fiquei sem empregada e aí eu fiquei durante 2 semanas numa sobrecarga gigante na lombar e sem fazer o que precisava ser feito, né? E esse daqui entrou no meu protocolo, que me salvou, né? Então, ó, extensão, e aí é um trabalho de quê? De cocontração. Eu estou trabalhando agonista e antagonista. Inspirou, esforçada. Seu paciente de dor crônica lombar, você vai fazer esse protocolo de hoje. Presta atenção. Vai tirando print aí e vai me marcar todo mundo. Segundo. Então, primeiro a gente já fez, o segundo a gente já fez. E agora o terceiro. O terceiro agora a gente vai fazer com flexão de tronco, né? Então, olha só, pessoal. Tô aqui e ó. E aí a gente vai entrar quem? Oblíquo. Externo. Oblíquo. Interno. É o criss-cross com resistência para ilipsoas e para glúteo máximo. Esse sensacional. Um trabalho de abdômen, não só reto, oblíquo, resistência de ilipsoas e de glúteo máximo. Então, percebe, eu não trabalho somente transverso do abdômen, eu trabalho cadeia oblíqua, flexora e extensora. Isso é trabalho de reequilíbrio neuromuscular. Não é trabalho isolado, é trabalho de co-contração entre agonista e antagonista. Ok, galera? O nosso quarto exercício. Quarto padrão, tá? É o quarto? É o quarto. Então, não vai ser só 5, vão ser 6 padrões, tá? Agora, esse que eu vou mostrar para vocês é sensacional. Olha só, pessoal, a gente vai pegar faixa elástica, a gente vai sentar sobre a faixa elástica. Eu amo faixa elástica, sabia? Eu uso muito. Gente, hoje no consultório, eu usei o kit disso aqui. Hoje o que eu usei no consultório foi as mini bands, foi a faixa longa, isso aqui que eu usei no consultório. De 8 da manhã até 5, tratando paciente com dor crônica. Né? Olha só. Teve um paciente que eu avaliei hoje que tinha uma dor, não é? Póstero-lateral, e aí já estava na 17ª sessão de fisioterapia, né? E ele falou que não estava sentindo melhora, né? E aí eu fiz 2 testes, um de piriforme para ele e um de tensor da face lata. Gente, espasmo nesses 2 músculos, o que justifica a dor dele e não foi avaliado. Vocês percebem?
não foi avaliado. Como que eu trato sem avaliar? Possível, né? Possível. Mas olha, esse exercício aqui para quadrado lombar. A gente vai ganhar força, recrutamento e a gente vai flexibilizar quadrado lombar com esse padrão. Ele é inédito, inédito. Eu usei comigo no meu protocolo e eu vou compartilhar com vocês. Olha só. Aqui, ó. Aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Olha só. É esse movimento aqui, ó. De flexão lateral usando a resistência do match. Só que acontece o seguinte, ó. Quando eu faço essa flexão lateral, eu gero inibição recíproca, tá? Recíproca. Se o paciente não tem essa flexibilidade para apoiar no solo, o que você vai fazer? Você vai colocar aqui, você vai fazer a resistência, você vai pedir para ele fazer esse movimento de inclinação lateral e você apoia no MEDIC, ok? No caso aqui, tem mais flexibilidade, né? Puxa mais. E olha só, coloco bem embaixo aqui, ó, nas costelas, tá? Bem encostar o apoio do PEC do MEDIC, tá? Aqui. E contralateral, tá aqui, ó. Olha só. Inspirou. Expiração forçada. E por que eu estou usando essa faixa? Porque ele faz um trabalho excêntrico de latíssimo do dorso. Lembra que latíssimo do dorso cruza a banda lombar e se conecta com o glúteo máximo contralateral? Se eu tiver um latíssimo flexível e forte, eu vou ter mais estabilidade lombar pela sua ação cruzada com o glúteo máximo. Então, inspira, apical e costal é esforçado. Oi. Inspirou. Gente, o trabalho de quadrado lombar, eu nunca fiz nenhum exercício que conecte tanto a ação de quadrado lombar. Inspirou. E eu vou perceber se tem desequilíbrio de forças. E às vezes eu tenho quadrado encurtado dos dois lados e fraco dos dois lados, precisando de hipertrofia longitudinal e recrutamento muscular é o que faz esse exercício, ok? Muito bom. Aí agora a gente vai para um exercício, tá? Eu vou dar um bônus para vocês, que é um exercício que eu gosto, né? Que eu fiz também no meu protocolo, que é usando o arco, tá? Então, é um exercício que eu usei, tá? Aqui, para trabalhar, ó. Inspirou. Eu usei para trabalhar oblíquo. E qual que é a grande vantagem de você trabalhar com arco? Eu posso deixar aqui, ó, paciente que não consegue, por exemplo, fazer o movimento de elevação, tem muita fraqueza de ilho-psoas, de quadríceps, então, ó, inspirou apical e costal. E aí, ó, preciso bastante ação e pressiono, ó. Na hora de estender, pressiona ação de glúteo máximo, ação de ilho-psoas. Ação de glúteo máximo, pressiona o arco.
traz o arco pressionando. Eu trabalho co-contração de agonista e antagonista de quadril, ok? E vamos para um exercício que eu acho ele sensacional, tá? A gente vai ficar em pé. Vamos levantar aqui. Olha só. Paciente em pé é muito importante. Deixa eu prestar mais aqui. É muito importante, paciente. Ai, deixa eu levantar aqui, que não está me vendo. Estão me vendo, né? Olha só. Esse exercício aqui é top. E ele é um exercício de propriocepção. Olha só. Só esse movimento aqui, ó, de abdução, rotação externa, com as duas espinhas ilíacas, tá? Só isso aqui já é extremamente importante para equilíbrio de pelve, tá? E aí eu posso trabalhar quadríceps, inspirou apical e costal, e rotação externa. Então, estou trabalhando estabilidade de quadril e aqui, ó, contralateral, glúteo máximo. Isso daqui ativa muito glúteo máximo. Estabiliza centro, né? Aqui trabalho rotadores externos, glúteo máximo e estabilidade da pelve. E é um trabalho extremamente importante em bipedestação, trabalhando, né, a descarga triaxial, tornozelo, joelho e quadril. Só que esse a gente vai fazer aqui, ó. O exercício tá aqui. E o que a gente vai fazer nesse exercício aqui? Eu vou pressionar, e a gente vai fazer um trabalho de rotação externa. Eu vou apoiar, e o que eu vou fazer, ó? Eu vou trazendo o Magic, ó, vou trazendo o Magic e fazendo uma flexão plantar, e eu vou empurrar o disco, aqui, ó. E aí, o que eu faço? Não é para fazer isso, ó. Não. O Magic, ó, o meu braço não mexe, o meu quadril vai, o meu joelho vai empurrar o Magic, ó. Inspirou. Não tem elevação do membro superior. Eu vou causar uma resistência para a ação de quem? Ilho-psoas e glúteo máximo. O que eu estou fazendo aqui? Fortalecendo o ilho-psoas, alongando ilho-psoas nessa abdução e rotação externa, ó, pego bem ilho-psoas aqui, não é? Pego com rotação externa e estou trabalhando força de glúteo máximo. Inspirou. E volto. Trabalhando aqui, ó. Descarga triaxial. Força de quadríceps. Paciente que tem quadríceps, membro inferior, fraco, ele não tem amortecedor para o tronco. Então, o que acontece? Sobrecarga lombopélvica.
Então, ó, trabalhar paciente de dor lombar em bipedestação desenvolve o sistema triaxial de amortecimento lombopélvico. Então, esse exercício, para mim, entrou no meu protocolo, ele é chave para o tratamento de dor lombar crônica. E sai completamente do convencional. O paciente precisa se desafiar em equilíbrio, treino proprioceptivo, treino de força, de controle motor. Tira o paciente da zona de conforto. Isso é fazer reequilíbrio neuromuscular acelerado. Isso é fazer uma nova fisioterapia. Sair do convencional do paciente só deitado, de exercício só de ativação de centro. Coloquem o paciente em posições desafiadoras e os acessórios, por isso que o método PMP é tão incrível, ele é tão sensacional. Os acessórios são extremamente estimulantes para o paciente. Gera muita conexão com o paciente os acessórios, né? O que eu ouço dos meus pacientes é: método genial, tirou a minha dor. É isso, meus amores, é isso que a gente quer, tirar o paciente do quadro de dor. Alguém quer fazer pergunta? Tem uma interrogaçãozinha aqui. Se você quiser, faz uma pergunta. Mas foi um prazer gigantesco. Agora eu quero todo mundo compartilhando no seu Instagram a aula que a gente teve hoje e vai lá nos meus stories, vai lá no meu feed, coloca no Criativo como foi essa aula para você hoje. É isso que eu te peço de retribuição a essa aula gratuita para vocês e que vai ficar gravada no PMP, lá no programa PMP. Se você gostou, vai lá agora no Criativo sobre essa aula de hoje e coloca qual foram os insights que você teve, não é? Qual foi as sacadas que você teve nessa aula, tá bom? Foi um prazer gigantesco. E agora, galera, espero vocês quinta-feira. Vocês não têm noção da aula de quinta-feira. Não é uma aula, é um curso, mais de 3 horas. Se prepara, tá? Porque muito conteúdo e vocês nunca viram nada igual. Beijo grande, boa noite, meus amores. Fiquem com Deus.